É aqui? Quem é? Oi, Sil, é o Darko. Chega aí, amigo. Ei, Oi, meu amiga. querido, bem-vindo. Entra Como é que aí. você tá? E aí? E aí, amigo, quer um cafezinho? Ai, eu quero. Vamos tomar um cafezinho, trocar uma ideia aí. Ih, tem balanço aqui, hein? Que balancinho. Bom pra sanidade mental. E quintalzinho. Tudo. Tudo. E aí, Gil? E aí, Darko, beleza? Beleza? Conta pra gente um pouco da sua trajetória na tatu. Não, vamos lá. Eu comecei a tatuar em 2018. Eu tava num momento entre empregos, vulgo desempregada, e eu tava super desiludida com o mercado formal. Eu sou formada em design gráfico e trabalhava na área já há 5 anos. E aí eu fiz outros cursos, tipo, eu comecei a fazer freela de fotografia, fiz um curso de maquiagem profissional, comecei a atender. Só que nada disso me dava muito gás, assim. E aí eu fui pra Valadares, eu sou de Valadares, uma cidade aqui no interior de Minas. Fui ver minha mãe, ver minha família. E aí eu tava trocando ideia com ela, do tipo, ai mãe, tô meio desencontrada, não sei o que eu faço. E aí ela me deu a letra, na moral, falou, minha filha, por que você não começa a tatuar? Você já tinha tatuagem, né? Eu tinha tatuagens no meu corpo, a primeira tatuagem que eu fiz foi com 16 anos. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de artes. Minha mãe tem tatuagens, e aí a primeira tatuagem que ela fez nela, eu era super adolescente, eu tinha tipo uns 12 anos. E quando eu vi, eu super quis, eu achei lindo. E naquele momento eu já sabia que eu queria ser uma pessoa com tatuagem. Pula aí uns anos pra eu com 16, pedindo ela pra eu fazer a minha primeira tatuagem. Ela autorizou, fui no tatuador com a autorização dela por escrito e eu levei o desenho. E aí, tipo assim, já, né, eu acho que ela viu essa semente nesse momento. E desde essa época, quando eu desenhava, a maioria das coisas que eu desenhava pra ser minha tatuagem já eram consideradas ornamentais ou com um pezinho no neotribal, que era aquele pós-tribal ali que tava rolando no final dos anos 90, anos 2000, que eu já achava aquela estética muito da hora e que se eu tivesse feito uma tatuagem, mais tatuagens, né, naquela época, teria sido nesse estilo. Eu comecei pequenininha, a, a estrelinha no ombro, que é tipo assim, clássico, anos 2000, 16 Amo, anos. amo. Mas é um desenho que eu mesma fiz e levei pro cara. Pula de novo lá pra eu com já 27 anos, em 2018, lá em Valadares, quando minha mãe me deu essa letra de eu virar tatuadora. Eu não sabia como fazer isso direito, mas eu conhecia uma pessoa que era tatuadora há pouco tempo, que era a Bru, uma minha amiga. E eu fui perguntar pra ela, tipo assim, como que foi que você fez? E aí, basicamente, ela me falou pra comprar material, comprar um kit de tatuagem. Esses baratinhos, assim, que o kit inteiro era, tipo, Sim. 600 reais. Sim, sim. Com a pior máquina, a pior fonte. Umas agulhas, uma pele falsa e vinha com um CD-ROM. CD? Vinha com CD, velho. No CD tinha um curso de tatuagem. Só que eu juro pra você, era o pior curso, moleque. Era muito ruim. Um cara muito chato, falando de forma muito maçante. E aí eu falei, nó, tenso. E aí eu fui pro YouTube, que eu achei melhor. Com as aulas eu fui aprendendo, montei a máquina no meu quarto sozinha. E aí eu comecei a praticar na pele falsa e em frutas. E aí sempre tem aquele amigo maluco pra virar pra você e falar, ai, tá tu aqui, ó. E aí você fala, não, mano, você tá maluca? Aí eu fui e fiz primeiro, antes de ir pra primeira pessoa que eu fui tatuar, eu fiz autotatuagem. Que era mais medo de machucar do que da tatuagem sair feia. Porque ali ia sair feia de qualquer jeito, entendeu? Sim. Eu E sabia. eles sabiam, tá? Só o material tá É pagando, isso. ou até de graça mesmo. Às vezes a gente mesmo paga o Tipo, material. aí lógico que veio as malucas e falou, não, claro aqui, ó, pagou. E eu fui lá e fiz. Duas amigas minhas, tatuei elas no mesmo dia.
pequenininha assim no braço, uma aqui, a outra aqui. E ficou assim, horrível. Ficou muito ruim mesmo. E aí uma era tipo uma garrafa de cerveja sendo abduzida por uma nave alienígena. Ai, Aí a outra era um unicórnio sendo abduzido por uma nave alienígena. clássico. Clássico. E eu tatuava em casa, né? Tipo assim, recebia a galera na minha casa, eu tatuava na sala, no quarto. Sim. Loucuras. E aí, depois de quase um ano que eu tava nessa, depois de uns 10 meses que eu tava nessa, rolou uma vaga de aprendiz num estúdio legal aqui de BH, que é o estúdio do Marcelo Bavosi, que é um tatuador com muitos anos de experiência, tipo, super tipo, monstrão da tatu aqui. E essa vaga era especificamente feminina, era pra mulheres. E aí teve muita gente querendo, teve muitas candidatas. E aí, por causa dessa demanda grande, e a vaga era uma só, ele resolveu fazer um curso para tatuadores iniciantes só para mulheres. E aí eu achei isso muito da hora e eu participei desse curso. E aí foi realmente quando eu tive, tipo assim, um conhecimento mais extenso, que eu realmente entendi o que eu tava fazendo de verdade. Sim. E foi um curso teórico e prático, ele preparou uma apostilinha pra gente, tudo muito bonitinho sobre pigmentação, sobre biossegurança. E aí logo depois desse workshop, eu não tinha inteirado nem um ano de tatuagem, eu fiz um flash day na Casa Sapucaí, que é um lugar de rolê grande aqui de BH. E nesse evento, um tatuador, o Gabriel, que tinha o próprio estúdio, ele tatuava numa sala particular, foi lá e ele perguntou se eu não queria fazer um guest no estúdio dele. Ele perguntou se eu já tinha estúdio e até então eu não tinha, ainda estava em casa. Sim. E ele falou, você não quer, tipo, ir lá, conhecer o Gotham, fazer um guest e tal? Eu falei, não, quero super. Fui lá, fiz o guest de uma semana e depois de uma semana ele me perguntou se eu não queria ficar de residente. Aí era ele, um outro tatuador, o Arthur, e eu. Aí eu entrei, a gente dividia a sala, era só nós três, então a gente dividia as contas da sala. Eu fiquei lá, tipo, mais de um ano. Só que aí veio a pandemia. 2020, né? Entrou 2020, o apocalipse, e ficou muito forte, porque tinha lockdown, tinha proibição, a gente não podia tatuar por dia quando estava liberado de trabalhar. Como eles tatuavam há mais tempo que eu, eles tinham mais clientes e acabavam marcando as tatuagens antes e nos melhores dias. Então eu tava pagando pra ter acesso ao estúdio, tipo assim, só na segunda e na terça, que era o que acabava sobrando pra mim. E aí acabou que chegou um momento que não tava compensando. Eu tava ganhando super pouca grana, trabalhando muito pouco, e às vezes o cliente só podia no sábado, e o sábado estava ocupado no estúdio, então eu tinha que tatuar em casa de qualquer forma. Então eu acabei saindo do estúdio. Agradeço muito aos meninos, foi muito massa, aprendizado. Foi a primeira vez que eu convivi com outros tatuadores. Foi muito mara. Sim, Só que é muito bom pra nossa evolução. é tudo. Ver outras pessoas trabalhando. Trabalhar junto com outros tatuadores faz total diferença na sua evolução, no aprendizado e no desenvolvimento da sua identidade, do seu rolê como tatuador. Depois que eu saí de lá, eu voltei pra casa. Ainda estava em período pandêmico. Isso foi final de 2020. E aí, do final de 2020 para 2021, eu continuei atendendo na minha casa. Eu separei um cômodo do apartamento onde eu morava para isso. Fiz um mini estúdio em casa e fiquei nessa, né? Dentro de casa, tatuando. Ainda mais na pandemia, que você não saía, não convivia com pessoas. Eu ficava ali muito dentro do meu próprio mundinho, retroalimentando ali. Só que foi nesse momento, 2020, que eu comecei a me dedicar ao ornamental e principalmente ao neotribal e ao cybertribal. Eu repuxei essa veia lá dos anos 2000, quando eu desenhava as minhas primeiras tatuagens que eu queria que fossem pra mim. Comecei a desenhar e aí a primeira tatuagem nesse estilo que eu fiz foi final de 2020. Eu fiz uma barriga já, a primeira, assim, grande. Amiga, eu simétrico. também, na mesma época, dezembro de 2020. Foi tipo isso. Ai. Amiga. Ai, sincronidade, amiga. No fuck shame, No sabe? fuck shame. 2020 trouxe o cybertribal. Gil, e puxando isso que você já falou, quais artistas e estilos mais influenciaram no seu trabalho? Aí a gente vai ter duas partes, né? Porque eu comecei em 2018 e em 2020 eu meio que fui começando a direcionar minha carreira para o tipo de tatuagem que eu faço hoje.
pandemia, eu tinha referências de pessoas que faziam trabalhos figurativos, que tinham um trabalho mais geral na tatuagem, assim. Tem a Britney Abed, o Instagram dela é Blaabad, que é uma referência muito grande pra mim no começo. Ela tem traço bold, ela aplica cores soft, tons pastéis de cores, e ela tem uma estética e uma temática de trabalho que é algo que permeia a minha vida e o meu trabalho também, que é uma coisa que é o hard versus o soft. Sim. Que tipo, é muito eu. É muito quem eu sou, é o que eu me identifico e é visualmente o que eu boto no mundo, assim, sabe? Inclusive a minha estética rosa versus preto, sabe? Eu sou muito pink girl, kawaii, glitter e também, tipo assim, fincos, lágrimas, peso, veneno, dark, sabe? E tem a Soto Sosa, que é uma tatuadora que ela é latina, suíça, e ela tem todo um universo de garotas meio kawaii, meio badass, assim, bad bitch, com sainhas, pirulito e arma. E aí depois dela tem a Andrômeda, que o Instagram dela é Miedo al Vacío, que ela faz um figurativo bem estilizado com correntes. E ela introduziu a minha pira com corrente, veio muito de uma influência dela. Que ela usa elos de corrente para abstrair e fazer coisas que parecem um ornamental, vai quase no cyber tribal. Só que são correntes. E daí, da corrente, eu já fui encaminhando pro cyber tribal, pro tribal mesmo, assim. Foi um pulo. E aí, quando eu fiz a primeira, eu achei tão linda, eu fiquei tão feliz, fiquei satisfeita com o meu trabalho, sabe? Eu olhei e falei, tipo assim, Morra, eu acho que é isso, tá? Animada. Aí, beleza, eu fiz o primeiro, fui fazendo. Só que, claro que é um estilo não muito difundido ainda, né? Então, o volume de trabalho no começo não era tanto. Sem continuar fazendo outras coisas. Mas eu já fui metendo as caras. E aí, eu descobri o Matheus Quirino, que é um tatuador brasileiro, maravilhoso, com um trabalho impecável. E logo depois dele, eu vi o trabalho da Gabi D'Água, que também é uma menina de São Paulo que faz. E acho que tem o Fábio Tatua, que ele é de Curitiba. E ele tem um trabalho também lindíssimo nessa mesma estética. Ele mistura, às vezes, o figurativo com o ornamental e o tribal. Então são essas, tipo assim, referências visuais de pessoas que eu conheço e são próximas. E aí, quando eu conheci o seu trabalho, foi porque você fazia guest no Casa Feia, que é um lugar onde eu também faço guest. E aí, quando eu vi, eu fiquei tipo assim, pô, caralho, sim, sabe? Pô, mano, vamos time, vamos, pô, sabe? E foi tudo. Mano, é a primeira vez que eu tô há mais de 5 anos aí tatuando. E eu acho que é só o começo. Não tô enjoada, não é repetitivo. Assim, cansa fisicamente, mas tô só começando, sabe? Ainda tem muita coisa pra eu criar e pra eu botar nesse mundo aí, pra botar na pele das pessoas.